Bom dia, turma 601 e 602. Apresentação de ciências com a professora Estela. Essa apresentação para 601 é para o dia 5 de maio e para 602 no dia 6 de maio. Vamos lá. Essa aula é referente ao livro na página 94. Abram lá e acompanhem, por favor. A atmosfera é uma camada de ar formada por uma mistura de gases que envolve a superfície terrestre. Vocês podem reparar nessa imagem aqui, essa camada em volta do planeta, que tem o planeta Terra, em volta do planeta tem essa imagem aqui, branca com azul bem clarinho. Isso aqui representa toda a camada gasosa que envolve todo o planeta Terra, ok? Onde há mais ar? Quanto mais próximo ao solo, maior é a quantidade de ar. Por isso, não se pode existir vida a grande distância do solo. Se você reparar aqui, a camada bem próxima à crosta terrestre, né, é a camada que tem a maior quantidade de ar. Então, quanto mais alto vai ficando, quanto mais vai para o espaço, menor é a quantidade de ar. Então, a gente costuma dizer, né, é o termo usado pela ciência, que o ar ele vai ficando rarefeito. Camadas da atmosfera. Nessa imagem, você pode visualizar aqui o planeta Terra e aqui as 5 camadas em direção ao espaço. Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Essas são as 5 camadas que tem a atmosfera terrestre. A primeira camada, troposfera, ela representa a camada de maior importância dos seres vivos, pois possibilita que eles respirem. Então, essa primeira camada, né, é onde tem a maior importância, porque tem a maior quantidade de oxigênio, dos gases presentes. E sem esses gases, principalmente o oxigênio, os seres vivos não poderiam sobreviver. É a camada mais próxima da superfície terrestre. Apresenta uma distância de aproximadamente 17 quilômetros até o seu limite superior e um volume de 80%. Então, a altura aproximadamente que tem, tá, é de 17 quilômetros. É na troposfera que ocorre a maioria dos fenômenos climáticos, como chuva, granizo e nevoeiro. Como essa região tem uma quantidade muito grande de gases, então os ventos são mais intensos e todos os fenômenos meteorológicos acontecem nessa região. A gente fala que é da nuvem para baixo. Nela há uma diminuição de temperatura à medida que se aumenta a altitude. Nessa camada aqui, quanto mais vai subindo, mais próximo das nuvens, menor vai ser, tá, a temperatura. Estratosfera corresponde à segunda camada, é mais próxima da atmosfera. Nessa camada há pouca concentração de vapor de água, sendo uma região calma da atmosfera, onde os grandes aviões e jatos realizam voos tranquilos. Essa região estratosfera, ela fica geralmente acima das nuvens. Então é uma região calma, porque o vapor de água quase não tem, já é um ambiente mais seco da umidade do ar. Então, por quase não ter essa quantidade de vapor de água, não existe turbulência. Então, os grandes jatos e os grandes aviões, eles sobrevoam nessa região por ter mais tranquilidade no voo. A turbulência é quase zero. A distância entre a superfície da Terra e o limite superior da estratosfera é de aproximadamente 50 quilômetros. É na estratosfera que se encontra a camada de ozônio, que é responsável por filtrar a radiação ultravioleta que é nociva aos seres vivos. Sobre essa camada de ozônio, que ela tem, tá, na estratosfera, nós vamos estudar no próximo slide. Vamos lá, camada de ozônio. É uma camada desse gás que envolve a Terra e a protege de vários tipos de radiação, sendo que a principal delas é a radiação ultravioleta. É a principal causadora de câncer de pele. No último século, devido ao desenvolvimento industrial, passaram a serem utilizados produtos que emitem clorofluorcarbono, que chama de clorofluorcarboneto, que é o CFC.
é um gás que, ao atingir a camada de ozônio, destrói as moléculas que a formam, que é o O3, né? Causando assim a destruição dessa camada da atmosfera. O3 é a fórmula do ozônio, tá? Nessa imagem aqui ficou bem explicativo, tá? Nós temos o Sol, nós temos aqui a camada de ozônio, que fica na estratosfera, a segunda camada, e aqui nós temos o ozônio, ele filtra os raios UVB, ultravioleta do Sol, que é a radiação, impedindo que essa radiação penetre na Terra e atinja os seres vivos. Só que nós estamos fabricando um gás chamado CF6, clorofluorcarbonetos, que são liberados através de aerosóis, de aparelhos de refrigeração e grandes indústrias. Quando esses aerosóis, como o CFC, são jogados na atmosfera, eles sobem e destroem essa camada, né? Tanto que nós falamos de buraco na camada de ozônio, mas você pode ver aqui que não existe um buraco, existe um estreitamento dessa camada. E esse estreitamento já pega uma grande parte da Amazônia. O que causa isso? Câncer de pele, queimadas, e também provoca muita destruição, derretimento das calotas polares. Mesosfera. Nessa camada as temperaturas podem chegar a 90 graus centígrados, no seu limite superior. É por isso que é considerada a mais fria entre as camadas da atmosfera. 90 graus negativo é muito frio, tá? Então é considerada a camada mais fria da atmosfera. Quando mais se eleva a altitude, mais o ar torna-se rarefeito. Aquela quantidade de ar fica menor. Nessa camada ocorre a combustão que fragmenta os meteoritos, evitando assim que eles cheguem à superfície terrestre. Os meteoritos, como está nessa imagem, quando entram na atmosfera terrestre e entram na mesosfera, eles entram em combustão e ele se fragmenta, tá? E quando ele cai na superfície, ele é todo fragmentado e às vezes até desintegra totalmente e não causa dano algum à crosta terrestre. A distância limite superior da mesosfera e à superfície terrestre é de aproximadamente 80 quilômetros. Termosfera. A termosfera também conhecida como ionosfera, em decorrência da grande concentração de íons, tá? Então, termosfera pode ser chamada de ionosfera, porque tem uma grande quantidade de íons nessa camada. Apresenta altas temperaturas, que podem chegar a 1.500 graus centígrados. Isso aqui é positivo, muito quente, à medida que há o aumento da altitude. Nessa camada é possível observar o fenômeno óptico conhecido como aurora polar. Isso aqui é conhecido como aurora boreal. É o que acontece aqui nessa imagem bonita aqui ao lado. Essa quantidade de íons provoca esse fenômeno lindo aqui nas calotas polares, no Ártico, que são esses jogos de luzes no céu, tudo isso causado pelos íons presentes na termosfera. Na termosfera orbitam os ônibus espaciais. E por última camada nós temos a exosfera, que é a última camada da atmosfera e representa a transição entre a atmosfera e o espaço sideral. Então a exosfera é o limite da atmosfera. Logo após vem o espaço sideral. Nela o ar é muito rarefeito e constitui-se por hélio e hidrogênio. Sua temperatura pode atingir 1.000 graus. Isso exige que as naves espaciais sejam construídas com material resistente a altas temperaturas. É nessa região que ficam os satélites artificiais, tá? E tem que ter uma resistência muito grande, um material de muita qualidade, de resistência, para resistir à temperatura do espaço sideral. Vamos lá, queridos. Vocês vão estar fazendo a atividade Rever e Aplicar da página 100. Fiquem com Deus. Bom dia.